Bom dia, correção da lista 10 e lista 11 do 7º ano, beleza? A gente tá trabalhando sobre polígonos, né? E lá a gente tem os polígonos falando o que são polígonos e o que não são. Polígonos são segmentos de retas, né? Ligados por pontos. E eles sempre se fecham, eles não podem se cruzar e eles não podem formar círculos. Porque círculo não é um polígono, tá? Porque eles são formados por retas. E em circunferência não possui reta, né? Então, vamos lá. Observe as figuras e resolva os itens a seguir. Lembre-se de que, para uma figura geométrica plana ser um polígono, seu contorno tem de ser fechado e formado apenas de segmentos de retas que não se cruzam. Facinho, né? Quais das figuras acima não representam um polígono? Então, vamos lembrar. Um polígono é um contorno, deve ser fechado e formado apenas de segmentos de retas que não se cruzam. Número 1, contorno de segmentos de retas que não se cruzam. Polígono, um polígono. O 2, tem uma semicircunferência aqui. Então, a figura 2 não é um polígono. A 3, contorno formado por retas que não se cruzam. Então, a 3 é um polígono. A 4 é um contorno, o seu contorno tem que ser fechado, formado apenas de retas que não se cruzam. Também é um polígono. A 5, ele é um segmento de reta que fecha, porém ele se cruza bem aqui, então não é um polígono, tá? O 4 também não é. A 6, quer dizer, a 5 também não é. A 6 é uma circunferência, também não é um polígono. A 7, aqui, ó, ela não se fecha, então também não é um polígono. E a 8, ela se fecha, só segmentos de reta, é um polígono, ok? B, para cada figura que você indicou no item A, justifique o motivo pelo qual ela não representa o polígono. A 2 possui circunferência. A 5, ela se cruza. A 6 é uma própria circunferência. E a 7 não se fecha, ok? A 2, ela é pessoal, tá? Você vai fazer um polígono qualquer e depois você vai desenhar os ângulos internos e os vértices desse polígono. Qualquer polígono, tá bom? Você pode pegar até um daqui do número 1, igual esse aqui, ó. Aqui tem um vértice, outro vértice, outro vértice, outro vértice, ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno e ângulo interno, ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo e ângulo externo, ok? Facinho, na número 2. Na 3, Gabriela desenhou a figura de um pentágono. Pentágono tem 5 lados, A, B, C, D, E, e depois traçou todas as diagonais em que uma das extremidades era o vértice A. Observe, ele pegou aqui, o C ligou no A e o A ligou no D. Então, formou 2 diagonais. E já é a resposta da letra A. Quantas diagonais desse polígono tem o vértice A como uma extremidade? 2 diagonais, né? A partir do ponto A, a gente liga a diagonal no ponto C e no ponto D. Se a gente ligar no E, não forma diagonal, forma uma reta. Do mesmo jeito, se ligar no ponto B, forma uma reta. Escolha outro vértice qualquer e responda quantas diagonais tem esse vértice com uma extremidade. Eu escolhi o ponto B, liguei ao ponto E e liguei ao ponto D. Então, ele forma outras 2 diagonais. Então, um pentágono, ele é possível formar apenas 2 diagonais dentro dele, tá? Na B, no caderno, use régua e represente um hexágono qualquer. Fiz um hexágono qualquer aqui do ladinho, tá vendo? 6 lados. Depois, escolha um vértice e trace todas as diagonais que tem esse vértice como uma extremidade. Escolhi esse pontinho aqui em cima e tracei todas as diagonais. Deu 3 diagonais no total, tá? Vai ser possível sempre traçar 3 diagonais dentro do hexágono, ok? 4. A 4, assim, eu fui medir aqui com a minha régua, deu um valor. Às vezes, você medindo com a sua,
pode ter dado outro valor, o gabarito do caderno deu outro do livro deu outro valor, mas como eu tava com a régua aqui, eu usei o valor que eu vi da régua, tá? Aqui, ó. Quando eu peguei aqui, ó, não fechou com 4 centímetros, fechou com 3 centímetros, 7, tá? E aqui também eu fui medindo um por um. Na 4, observe os polígonos representados a seguir. Nomeie esses polígonos de acordo com a quantidade de lados, vértices e ângulos internos. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. Dentro dos quadriláteros, nós temos quadrado, paralelograma, trapézio, retângulo. Acredito que é esses 4, tá bom? Temos esses 4, mas como é que a gente não sabe qual que é, então é um quadrilátero. Aí, por que eu tava falando da régua? Meça os lados desses polígonos e calcule o perímetro de cada um deles. Eu medi com a régua, né? E o perímetro do triângulo deu 11,1 centímetro e do meu quadrilátero deu 14,12 centímetros. Para medir o perímetro, você vai medir cada lado da figura e somar depois, ok? Agora, na 1, da lista 11, tá? Escreva as coordenadas de cada vértice do quadrilátero do triângulo representados no plano cartesiano. Aqui nós temos as abscissas e as ordenadas. Abscissas é a reta x e as ordenadas a reta y. Quando a gente vai escrever o ponto do plano cartesiano, sempre a gente escreve o valor primeiro do x e depois o valor do y, tá? Sempre nessa ordem. Peguei aqui a primeira figura, comecei lá no ponto D. Na reta das abscissas, o valor do D, aqui ó, se você pegar e traçar esse ponto até aqui embaixo, é o -1. E no Y é o 3. Escrever aqui ó, -1 e 3. O ponto A, na reta X, -3 e na reta Y, 1. Escreve aqui, -3 e 1. O ponto B, na reta X, ele vale 2 e na reta Y, ele vale 1. Então, 2,1. E o C, na reta X, ele vale 6 e na 4, na reta Y, ele vale 4, tá bom? A segunda figura aqui embaixo, o ponto E. Como ele tá aqui em cima, o valor dele de X é 0, ok? E o valor dele de Y é -2. O F, o valor de X é -4 e o valor de Y é -3. O G, o valor de X é 5 e o valor de Y, -4, ok?